Bom, boa tarde, colegas. Agora para falar sobre a questão do Parque Municipal do Rio Bexiga. Antes de falar dos problemas que a gente encontrou nesse projeto, apesar de ser um avanço enorme, eu gostaria de parabenizar todos os movimentos sociais, população do Bexiga, movimentos culturais, pessoas que há décadas estão na luta para fazer virar realidade o Parque Municipal do Rio Bexiga. Essa luta não foi algo que se conquistou em 1 ano, em 2 anos. Foi uma luta de décadas de pessoas extremamente persistentes, em especial companheiros do campo da cultura, companheiros ali do Teatro Oficina, companheiros e companheiras que estão há décadas no Bexiga fazendo uma batalha para ter aumentos de espaços públicos de uso comunitário ali na região. A gente sabe como é difícil na cidade de São Paulo, com a especulação imobiliária tão feroz, né? Com o chão da cidade sendo um campo de troca de dinheiro, a gente tem espaço comunitário. Isso é muito difícil. Então eu queria parabenizar todos os habitantes, a população ali do Bexiga, que conseguiram conquistar finalmente esse parque. Eu queria dizer 2 pontos em relação a esse projeto. Primeiro, em relação ao nome. Eu queria pedir o mínimo de bom senso aqui para o governo. É só bom senso que se pede. É evidente que não dá para botar no nome do parque uma família ou uma pessoa que durante todas essas décadas atuou contra a criação do parque. A realidade é que o Silvio Santos e a família Bravanel demorou décadas para aceitar que aquele virasse um espaço público. A intenção era construir torres para ter mais lucro para essa família. Essa era a intenção original. E todo mundo sabe disso. Não precisa ser morador do Bexiga para saber. Todo mundo conhece a história do estacionamento de Silvio Santos. Então, assim, não faz sentido nenhum colocar o nome de alguém que batalhou contra a população que estava querendo o parque. Então, é óbvio que tem que ser o nome do Zé Celso a partir de uma discussão com a população da região, com os movimentos que batalharam, né? Um parque público municipal, ele é de uso comum. Ele traz uma ética de ocupação da cidade, que é uma ética de uso comum dos espaços. Isso é algo que é contra a maré. Isso é muito bonito. E eu queria que o governo tivesse bom senso de não impor um nome de alguém que batalhou contra o parque, mas sim seja um nome de uma figura histórica do bairro que é o Zé Celso, a partir de um debate realizado com as pessoas ali da região. Nome de um lugar público, gente, é muito sério. Significa homenagem, significa memória, e não dá para fazer desse jeito, principalmente numa proposta que, sinceramente, parece um deboche. E o segundo ponto, em relação ao parque, é que, para nossa surpresa, foi colocado um jabuti, como normalmente aparece em todo projeto que é de avanço para a população. Em todo PL bom, a gente já vai descobrindo essa prática em que vai ter uma votação unânime aqui entre todos nós, o governo coloca alguma coisa. O governo coloca algum PL que vai ser ganho para algum grupo que não quer aparecer. Eu estou me referindo ao Parque Banespa, que está sendo aqui autorizado a criação desse parque. Eu estou falando de um terreno que fica ali perto da estação Brooklyn, um terreno na região de Santo Amaro, que faz parte ali do clube, fazia parte ali do Clube Banespa, e que hoje, com a maneira como está sendo votado o projeto, com a criação do Parque Banespa, esse terreno ele vai poder ser vendido para a prefeitura por um valor altíssimo. Ou seja, a salvação... Vereadora, Oi. você cede uma parte, vereadora? Concedo, presidente. Sim, eu só vou debater com a Vossa Excelência a questão do Clube Banespa. Uma sugestão minha, por quê, vereadora? Até que você possa entender. O clube é de uso dos funcionários hoje. É uma associação de funcionários que conduz o Clube Banespa. O banco quer retomar imediatamente. 2 razões não levam a isso. Primeiro, é preservar aquilo, porque nós não estamos derrubando nada, não estamos fazendo nada. Ao ser transformado em parque, é justamente o contrário do que Vossa Excelência está falando. O clube tem, sim, projeto imobiliário para lá, nas condições que ele especifica. Então, essa medida, quando nós fazemos os parques, perde o objeto de qualquer outra atividade, que não seja o clube ou parque. Coisa que não vai existir. Então, o clube, como não vai haver de se derrubar, o parque há de prevalecer. É uma briga do banco com os funcionários. Nós vimos uma saída técnica para a cidade, porque aquela região carece de parque, e quando se é parque é justamente o contrário que a senhora Vossa Excelência falou, é a mesma questão do jockey. A avaliação é no preço de parque, cai o preço. Ninguém compra a área para ser parque, porque o parque ele vai pagar parque privado. Então a luta lá é dos funcionários no final do dia contra o Banco Santander. Presidente, qual o problema? Só para esclarecer, que o Vossa Excelência está fazendo um discurso que me pareça
que a senhora vai receber uma enxurrada de mensagem dos funcionários. Não tem problema, pedindo a colaboração da senhora no sentido de ajudá-los, porque eles fazem uso daquilo. Então, todo aquilo lá o clube é para usar para os funcionários. E ninguém está destoando disso. Quando se cria parque, só para a senhora entender, o preço do metro quadrado ele despenca. É justamente, então não comporta para imobiliário. Se a situação hoje, só para me concluir, vereadora. Conclui, presidente. A senhora está, desculpa, a senhora, acho que é um equívoco enorme. Me parece que esse enfrentamento não encontra respaldo ou razão legal para tal. A primeira afirmação que a Vossa Excelência fez, dizendo que vai subir o preço, não. Ele não sobe, desce. A avaliação futura, se um dia vir a ser parque, eu vou dar as razões complementares, ele só pode ser feito pela avaliação dos avaliadores da condição de parque. Então aí cai o preço, não cai só R$100 o metro quadrado, que é o mais básico que algum doido queira fazer. Não comporta mais projeto imobiliário. Fica vedado o projeto imobiliário na condição de parque. Não comporta mais. O quê? Qual a situação hoje? Está inspirando a concessão lá, que o banco foi à justiça para expulsar os funcionários. Perdeu. Ele continua lutando na justiça. Hoje, a decisão judicial, se a senhora quiser, eu mando as decisões para a senhora. O que está se fazendo? O banco pretende acabar, se ele retomar a área, na condição que está, ele acaba com o clube. A senhora entendeu o jogo do Banco Santander. Ao acabar com o clube, o que acontece? Perde objeto de área de clube. Aí sim ele pode implementar o projeto imobiliário. Essa é a regra urbanística que nós estamos mantendo, transformando, aproveitando a oportunidade de converter o parque. E o parque, caso o banco prossiga, ele se fará presente, porque aí sim temos uma ótima oportunidade daquela região ter as áreas remanescentes convertidas em parque. E as demais áreas, a prefeitura compra por um preço baixíssimo, que seria de bom uso para a sociedade. O que não é de todo ruim, porque eventualmente o banco pode ainda assim retomar, mas perde objeto, ele não tem razão para vendê-los mais. E sim, a não ser que nós mantenhamos aqui na lei o parque, que eu clamo para a região. Então é isso, não é confrontar a ideia se talvez faltasse um pouco de esclarecimento acerca do que efetivamente está correndo. A prova diz que a decisão judicial já existe uma, foi vencida, não estamos aqui criando fatos novos, decisões judiciais são comprovadas, que o banco está sim brigando na justiça para tomar dos funcionários imediato. Presidente. O que a gente está enfrentando lá com os funcionários. Então, a política de enfrentamento contra o banco. Acho que é isso que eu tinha que esclarecer para a senhora, até para não destoar do que ocorre efetivamente. Presidente, segue sendo bastante problemático esse ponto do Banespa estar junto com o Parque do Bexiga. Por quê? Primeiro, presidente, toda a questão que o senhor falou em relação aos funcionários do Clube Banespa na disputa com o atual Santander é um tema à parte. Inclusive, por responsabilidade com esses funcionários que hoje usufruem do clube, é necessário um debate que não esteja vinculado a uma situação que fica a quilômetros de distância, que é outro caso. O que eu peço aqui, rapidamente, presidente, é que a gente, então, já que é um caso à parte, que é uma disputa que envolve o Banco Santander, o antigo Banespa, os funcionários, que seja tratado com responsabilidade. Aqui, nós vamos votar favorável, presidente, porque nós temos muito apreço pela luta do Bexiga. Nosso voto é favorável, mas eu gostaria de pedir para o governo para considerar, então, o desmembramento do projeto. Por quê? Porque é um caso à parte, presidente. E sobre a questão do valor, eu vou falar ainda sobre a questão do valor. O senhor disse que o valor despenca. Agora, tudo depende de negociação. Primeiro, aquela área é uma área que está numa ampla valorização. Fica a alguns metros de distância do Brooklyn. É uma área que está numa valorização imensa, num crescimento de valorização, vai ser custoso para a prefeitura. O segundo ponto é que uma empresa, principalmente uma empresa como o Santander, a gente sabe disso, tem muitas condições de negociar o valor para cima. E eu não preciso ir muito longe. No próprio caso do terreno de Silvio Santos, a proposta inicial da prefeitura, eu me lembro muito bem, era de 51 milhões de reais, presidente. E não aceitaram. A prefeitura fica amarrada com a empresa. A proposta inicial para o Grupo Silvio Santos era 51 milhões de reais. E foi vendido por quê? Por mais de 70 milhões. Porque a empresa quis assim. O Grupo Silvio Santos falou o seguinte: nós queremos por mais de 70 milhões, sem isso não vendemos. Agora, no momento em que a gente
aprova com a emenda do Banespa, a empresa na prática, me desculpa, presidente, a prefeitura vai ficar obrigada a praticar o preço que a empresa quiser. Assim como a negociação inicial com o Silvio Santos tinha sido 51 milhões e aumentou para mais de 70, o Santander pode muito bem dar o preço altíssimo. Então, eu estou dizendo, não estou sendo contra a criação do parque em si. Porque eu acredito que pode ser de um ganho, não só para os funcionários, mas para a população em geral. Mas eu queria que isso fosse tratado com calma, num projeto à parte, inclusive por responsabilidade com os funcionários do Clube Banespa. O Santander vai poder colocar o preço que quiser. Porque a prefeitura vai ter a obrigação de fazer virar um parque municipal. Presidente, é só isso. Eu não estou sendo contrária a transformar em parque. Eu estou trazendo problemas só que a gente mereceria um debate, presidente. Eu acredito que mereceria um debate à parte.